Muitas pessoas confundem ser prestativo com ser um tapete. O problema do tapete não é ser macio, é que ele foi feito para ser pisado e ninguém pede licença para passar por cima dele. Você já conheceu alguém que estava sempre disponível para todo mundo e mesmo assim ninguém respeitava essa pessoa de verdade? Sempre respondendo mensagem na hora, sempre aceitando convite, sempre abrindo exceção e sempre dizendo sim. E quanto mais essa pessoa fazia isso, menos as pessoas a valorizavam. Agora pensa no oposto. Aquele colega de trabalho que não aceita qualquer reunião. Aquele líder que você precisa agendar com antecedência. Aquela pessoa que quando fala, todo mundo para ouvir porque ela não fala à toa. Sabe qual é a diferença entre os dois? Um se oferece como água, sempre disponível e sem custo. O outro se coloca como diamante, raro e valioso. E hoje eu vou te mostrar como ser caro pode mudar completamente a forma como o mundo te enxerga. No trabalho, na família, nos relacionamentos e em tudo. Vamos começar com uma imagem simples que você nunca mais vai esquecer. Pense na água. A água é essencial para a vida. Sem ela, você morre. Não existe nada mais necessário do que a água no planeta Terra. Agora me responda. Quanto vale um copo d'água? Nada. Quase nada. Você abre a torneira e ela está lá. Agora pensa num diamante. O diamante não alimenta ninguém. Ele não te salva da sede e não é essencial para a sobrevivência. Mas ele vale uma fortuna. Sabe por quê? Porque ele não está em toda esquina. Você acabou de aprender o princípio mais importante sobre valor humano. Não é sobre o quanto você faz pelo outro, mas sobre o quanto o outro sente que pode te acessar a qualquer momento. Quando você está disponível para todo mundo, o tempo todo, sem filtro e sem critério, você vira água. Útil, mas barato. Mas quando você é seletivo, difícil de acessar e com critérios claros sobre quem entra na sua vida e quem não entra, você vira diamante. Em seu livro O Príncipe, Maquiavel deixa claro que a familiaridade excessiva ou a falta de firmeza podem fazer o soberano parecer volúvel ou fraco. Para ele, o respeito não vem da distância física, mas da manutenção de uma imagem de gravidade e coragem, garantindo que o povo o tema sem chegar a odiá-lo. Mas agora eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo. Imagine um deserto, sol do meio-dia, areia sem fim e calor insuportável. Você está lá há 3 dias. Sua garganta está seca, seus lábios rachados e sua energia no fim. Nesse cenário, eu coloco 2 coisas bem na sua frente. Em uma mão, o maior e mais puro diamante do mundo. Na outra mão, um simples copo de água fresca. O que você escolheria? No deserto, naquele momento, a lógica do mundo se inverte. O diamante que vale uma fortuna na cidade, lá não vale absolutamente nada. Ele não mata a sua sede. Ele é apenas uma pedra pesada. Mas a água vale a sua vida. Essa imagem te prova uma coisa. O valor de algo não está no objeto em si. Ele está na necessidade e na disponibilidade. Pare um pouco e olhe para a sua vida agora. Neste exato momento, você está sendo o diamante na cidade ou a água no deserto? A resposta dói, mas é ela que vai te libertar. Porque se você é a água no deserto, você está sendo consumido até a última gota e sendo descartado assim que a sede do outro passa. Você já foi num lugar exclusivo? Um restaurante com lista de espera? Um evento com convite restrito? Ou num clube que não aceita qualquer membro? Perceba o efeito psicológico que isso tem em você. Mesmo que você nem soubesse nada sobre aquele lugar, o simples fato de existir uma barreira de entrada já faz você querer entrar. Já faz você atribuir um valor maior ao que está do outro lado. Isso se chama efeito corda de veludo. Nos clubes mais exclusivos do mundo tem, literalmente, uma corda de veludo na entrada. Não para fechar o acesso para todo mundo, mas para deixar claro que existe um critério.
que nem todo mundo entra do mesmo jeito. Pense nas grandes marcas. Você não compra um iPhone só pelas funções. Você compra o ingresso para um ecossistema que não é para qualquer um. A Apple não quer ser a marca de todo mundo. Ela quer ser a marca de quem valoriza o design, a integração e, acima de tudo, o status de pertencer a um grupo seleto. Ela, literalmente, colocou uma corda de veludo digital no bolso de bilhões de pessoas. E a ciência explica o porquê. O renomado efeito de escassez, estudo de Worschel, Lee e Adewole, de 1975, provou que nós, seres humanos, somos programados para valorizar o que é difícil de obter. Agora pensa, você tem uma corda de veludo na sua vida? Ou você deixa qualquer pessoa consumir seu tempo, sua energia e sua atenção sem nenhum tipo de critério? E como isso funciona no trabalho? Pensa no seguinte: quando você resolve o problema de qualquer colega a qualquer hora, sem questionar, sem colocar o seu próprio trabalho na frente, você ensina às pessoas que seu tempo não tem custo. O profissional que as pessoas mais respeitam num ambiente de trabalho raramente é o que está mais disponível. É o que, quando diz sim, as pessoas sabem que aquele sim significa alguma coisa. Porque aquela pessoa também sabe dizer não. Na família é ainda mais difícil. A gente acha que amar significa estar disponível a qualquer hora. Caímos no erro de achar que impor limite é falta de carinho. Mas vou te dizer uma coisa que pode incomodar. Família sem corda de veludo vira caos. Quando qualquer familiar pode te ligar a qualquer hora sobre qualquer assunto, quando qualquer discussão vira sua responsabilidade resolver, quando sua paz é sempre a última prioridade da lista, você não está sendo um bom parente? Você está sendo uma válvula de escape de graça. E válvulas de escape foram feitas para serem usadas. A corda de veludo não é sobre se fechar para quem você ama. É sobre estabelecer que o acesso ao melhor de você tem um custo. E esse custo é respeito, reciprocidade e é um critério mínimo de como você aceita ser tratado. Existe uma palavra que, quando você começa a usar com frequência, muda completamente a percepção que as pessoas têm de você. E essa palavra, acredite, é um simples não. Parece algo simples, mas a maioria das pessoas passa a vida inteira com dificuldade de pronunciar essa palavra que leva menos de um segundo para ser dita. Mas por quê? Porque fomos treinados desde criança a acreditar que dizer sim é gentileza e dizer não é egoísmo. E tem mais. Quando você diz sim querendo dizer não, seu corpo entra em um estado de estresse biológico. O cortisol sobe e você sinaliza para o seu próprio cérebro que a vontade do outro é soberana à sua. Com o tempo, essa postura de agradador molda sua fisiologia. Você perde a postura, sua voz fica hesitante e seu olhar evita o confronto. As pessoas não te desrespeitam porque são más. Elas te desrespeitam porque você sinaliza biologicamente que é inofensivo. Mas deixa eu te mostrar o que o sim excessivo realmente comunica. Quando você diz sim para tudo, você comunica que não tem agenda própria, que seu tempo é menos importante que o do outro e que você não tem mais nada de importante para fazer. E sabe o que acontece quando você não tem mais nada de importante para fazer? Você vira instrumento nas mãos do outro. Se você aceita qualquer demanda de qualquer lado, acaba virando fantoche dos que trazem mais demanda. O verdadeiro poder não vem de agradar todo mundo. Vem de ter uma direção tão clara que você sabe exatamente o que não cabe nessa direção. No trabalho, o não estratégico funciona da seguinte maneira. Você tem um projeto importante. Alguém chega e pede ajuda com algo que não é urgente, não é prioridade e não está alinhado com o que você precisa entregar. A resposta padrão de quem quer ser visto como bom colega é: claro, deixa eu ver o que posso fazer. A resposta de quem tem valor é: agora não consigo, mas amanhã eu posso te ajudar melhor. Percebeu a diferença? O segundo não disse não por grosseria. Disse porque tem algo mais importante para fazer no momento.
E isso comunica exatamente o que você deve comunicar. Meu tempo tem valor. Nas relações familiares, o não é ainda mais difícil. Porque tem culpa emocional envolvida, tem história e tem memória afetiva. Mas pensa comigo, quando você diz sim para um pedido que vai contra seus valores, sua saúde ou sua paz, você não está sendo generoso. Você está sendo covarde com você mesmo. E as pessoas, mesmo que inconscientemente, percebem isso. E perdem o respeito que nunca verbalizam, mas que você sente na forma como te tratam. O não, quando dito com calma, respeito e sem justificativa excessiva, comunica algo que nenhuma palestra de autoajuda consegue comunicar. Eu sei o que vale meu tempo. Se você já sentiu o peso de um sim forçado, clica no gostei e no botão hype, porque este vídeo foi feito exatamente para você recuperar seu controle. Agora a gente entra num território que poucos têm coragem de explorar de verdade. O silêncio como ferramenta de poder. A maioria das pessoas acha que precisa se explicar, justificar e preencher o vazio com palavras para que o outro entenda quem ela é. Mas quanto mais você explica, menos misterioso você se torna. E quanto menos misterioso, menos valioso você é. Pense nisso como um jogo de estratégia. No xadrez social, quem fala primeiro para preencher o vazio geralmente é quem entrega a sua melhor peça. O silêncio não é a ausência de resposta. É o controle absoluto sobre o ritmo do jogo. Vou te dar um exemplo prático que você provavelmente já viveu ou vai viver. Imagina um jantar de família. Aquele familiar difícil, que sempre tem uma crítica, sempre tem um comentário sobre o que você faz, sobre suas escolhas e sobre sua vida. Ele faz o comentário esperando sua reação, a sala inteira observa, mas você fica em silêncio. Não com raiva no rosto, não com tensão na postura. Você simplesmente continua comendo, olha brevemente para ele e não responde nada. Sabe o que acontece? Ele tenta de novo, adiciona mais detalhes, fica mais incisivo. Porque ele precisava de um resultado. Ele precisava que você reagisse para sentir que tocou em algo. Mas quando você não reage, você retira o combustível do conflito. Mas mais do que isso, você manda uma mensagem que nenhuma palavra conseguiria mandar com tanta clareza. Isso não me afeta. Que é exatamente o oposto do que ele queria ouvir. Guarda isso. Seu silêncio governa exatamente no momento em que a outra pessoa perde o controle esperando sua resposta. No ambiente de trabalho, isso funciona da mesma forma. Seu colega faz uma crítica numa reunião na frente de todo mundo. Ele espera que você se justifique, que fique vermelho e que tropece nas palavras. Mas você responde apenas, "Obrigado pela contribuição", e segue a apresentação. O silêncio estratégico não é ignorar as pessoas. É escolher quando e para quem você entrega sua energia emocional. Robert Greene, em seu livro As 48 Leis do Poder, dedica uma lei inteira a isso. Diga sempre menos do que o necessário. Ele argumenta que, mesmo que você diga algo banal, se você o fizer de forma vaga e aberta, parecerá original e profundo. Pessoas poderosas intimidam e impressionam falando pouco. Quanto mais você diz, maior a probabilidade de dizer algo idiota ou de entregar suas fraquezas de bandeja. Vou te contar agora o que acontece dentro do seu cérebro quando alguém te ataca. Existe uma estrutura chamada amígdala. Ela é a parte mais primitiva do seu cérebro. A parte que existe há milhões de anos, muito antes de você saber falar, raciocinar ou planejar. E quando alguém te insulta, te pressiona ou te provoca, a amígdala assume o controle em frações de segundo. Ela não pede licença. Ela não consulta sua razão. Ela simplesmente toma o volante. A neurociência chama isso de sequestro da amígdala. E o que ela quer fazer com esse volante? 2 opções: lutar ou fugir. Se você reage na hora, você não está respondendo. Você está obedecendo ao seu cérebro animal.
Você está entregando o controle remoto da sua própria mente para quem te atacou. Mas aqui está o que muda tudo. A ciência descobriu que o cérebro precisa de apenas 6 segundos para que o córtex pré-frontal, a sede da razão, da estratégia e do julgamento, retome o comando da situação. Apenas 6 segundos. É o tempo de respirar fundo, de olhar para a pessoa e de não fazer nada. E nesses 6 segundos, você deixa de ser reativo e se torna estratégico. Agora deixa eu te dar uma imagem que você não vai esquecer nunca mais. O imperador romano Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já existiram, tinha uma máxima que ele repetia para si mesmo. Seja como a rocha onde as ondas batem sem parar, ela permanece imóvel e a fúria da água morre ao seu redor. Fecha os olhos por um segundo e imagine o mar agitado, as ondas vindo com força, espumando, gritando e batendo com tudo que tem. E a rocha? A rocha não grita de volta, não recua, não se justifica, não treme. A rocha apenas é. E no final, a onda que veio com tanta força se desfaz em espuma ao redor dela. E a rocha continua exatamente onde estava, intacta e inabalável. Essa é a sua estabilidade emocional funcionando. Ela não vence pelo barulho. Ela vence pela permanência. Quando você é a rocha, o caos dos outros parece pequeno. Não porque você finge que nada te afeta, mas porque você escolhe quando e como responde. Além do mais, quando você responde um ataque instantaneamente, você comunica uma coisa muito clara para todo mundo que está observando. Esse ataque é a coisa mais importante que aconteceu no meu dia. Você elevou o status do agressor sem ele precisar fazer mais nada. Agora pensa no oposto. Quando você demora para responder, quando você deixa passar horas ou até um dia inteiro antes de se manifestar, a mensagem que você manda é completamente diferente. Eu vi o seu ataque, mas eu tinha coisas mais importantes para fazer antes de me ocupar com você. Isso não precisa ser dito em voz alta. A demora já diz. E isso desmoraliza o agressor de uma forma que nenhuma resposta brilhante conseguiria. Porque você não venceu pela força das palavras. Você venceu pela soberania do seu tempo. Aqui a gente chega num dos pontos mais poderosos e mais difíceis desse vídeo. Vou começar com uma pergunta direta. Na última negociação importante da sua vida, seja de aumento de salário, de vendas, de como você quer ser tratado, qual era a sua posição real? Se você precisava desesperadamente que aquilo desse certo. Se não havia alternativa concreta na sua cabeça. Se a ideia de sair de mãos vazias te gerava uma ansiedade que você tentava esconder no rosto, mas que vazava na voz, no jeito de sentar, na pressa das palavras, você estava na posição mais fraca possível, mesmo que você nem percebesse. Porque a outra parte percebeu. Os maiores especialistas em negociação do mundo dentro da Universidade de Harvard têm um termo técnico para isso: BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Em português, qual é a sua melhor alternativa caso você não chegue a um acordo? Se a sua alternativa é o abismo, você não está negociando. Você está implorando com vocabulário formal. Mas quando você tem uma alternativa real, concreta, guardada na manga, a dinâmica da mesa muda completamente. Porque quem tem a melhor alternativa fora da mesa é quem realmente dita as regras em cima dela. O seu poder de dizer não é exatamente do tamanho das opções que você tem construído fora daquela relação. Sem opções, você cede. Com opções, você escolhe. Maquiavel era categórico sobre isso. Ele escreveu que o governante que se sustenta com armas de outros nunca estará seguro. Que nada é tão fraco e instável quanto a fama de uma potência que não se funda em forças próprias. Pensa nisso aplicado à sua vida hoje. Se o seu valor depende da autorização de uma empresa para existir, você não tem força própria. Se a sua autoestima depende da aprovação de um cônjuge para se manter intacta,
você não tem força própria. Se a sua identidade depende do reconhecimento da sua família para se sustentar, você não tem força própria. Você é apenas um satélite orbitando o Sol de outra pessoa. E satélites não têm luz própria. Eles só refletem o que recebem. Quando o Sol some, o satélite fica no escuro. Dependência é o nome educado que damos para a escravidão moderna. Pode ser uma escravidão confortável. Pode vir embrulhada em afeto, em estabilidade, em rotina conhecida. Mas quando você não pode sair, quando a simples ideia de partir gera um terror que paralisa, você não está numa relação. Você está numa prisão com uma decoração bonita. E aqui preciso ser direto com você. Se você não pode ir embora, você não tem uma parceria. Você tem uma algema. Isso vale para o emprego que você odeia, mas não tem reserva financeira para deixar para trás. Vale para o relacionamento em que você aceita ser tratado de um jeito que faz você se sentir menor, mas não imagina existir sem aquela pessoa do seu lado. Vale para a dinâmica familiar em que você engole o que não deveria engolir porque tem medo do conflito, do afastamento e da culpa que vem depois. Em todas essas situações, o seu poder de negociação é zero. Mesmo que o ambiente pareça tranquilo, mesmo que a outra pessoa seja gentil na maioria dos dias. Porque estabilidade construída sobre dependência não é estabilidade. É uma câmara de pressão esperando o momento exato de explodir. Pense na diferença entre um refém e um convidado. O refém fica porque não pode sair. Cada dia ali é uma negociação com o medo. Cada decisão é contaminada pela consciência de que não há saída. O refém pode sorrir, pode parecer bem, pode até dizer que está bem. Mas por dentro, ele sabe que não escolheu estar ali. O convidado fica porque quer estar lá. Ele chegou por vontade própria. Ele pode ir embora quando quiser, e todos ao redor sabem disso. Agora me diz, quem você respeita mais nessa sala? Quem você trata com mais cuidado? Quem você teme perder? O convidado. Sempre o convidado. Quando você constrói o poder de ir embora de verdade, você deixa de ser refém da sua própria vida e passa a ser o convidado de honra das suas relações. As pessoas sentem que você está ali por escolha e não por carência. E nada é mais atraente e mais respeitável do que alguém que escolhe ficar, mas que todo mundo sabe que poderia partir a qualquer momento. Mas preciso deixar claro o que esse poder não é. Não é ameaça, não é ultimato emocional, não é aquela pessoa que toda discussão já levanta a possibilidade de terminar tudo para gerar medo no outro. O poder de ir embora é silencioso, é interno, é construído em silêncio, tijolo por tijolo, ao longo do tempo. É a reserva financeira que cresce todo mês. É a habilidade que você desenvolve e que pode ser levada para qualquer lugar. É a rede de relações que não depende de um único ponto. É a saúde emocional construída suficientemente sólida para você existir e florescer fora de qualquer vínculo específico. Você não precisa fingir que pode ir embora quando você realmente pode. E as pessoas ao seu redor sentem isso de formas que elas mesmas não conseguem explicar. Elas simplesmente passam a te tratar com mais cuidado, com mais respeito e com mais atenção. Porque instintivamente, todos nós valorizamos mais o que sabemos que podemos perder. Sua missão, então, é construir esse poder de forma concreta. Uma decisão por semana. Um passo por mês. Até que no dia em que você precisar usar essa capacidade, ela já exista de verdade. Mas teoria sem prática é apenas entretenimento intelectual. Precisamos aplicar tudo isso que aprendemos até aqui em nossa vida diária. Vamos começar em como aplicar isso no trabalho e em seguida veremos como aplicar em nossas relações familiares. Primeiro, pare de resolver os problemas de todo mundo. Faça um diagnóstico honesto. Nos últimos 30 dias, quantas horas você gastou ajudando pessoas em coisas que não eram sua responsabilidade?
Coisas que você fez porque não quis parecer antipático, não porque fazia sentido. Esse tempo tem um custo. E esse custo é pago com o projeto que você não avançou, com a habilidade que você não desenvolveu e com a posição que você não conquistou. Lembre-se da regra de ouro da eficiência. 80% do seu reconhecimento virá de apenas 20% das suas ações. Ser caro é identificar quais são esses 20%, as tarefas que realmente movem o ponteiro, e dar 100% de si apenas nelas. O resto, deixe para a água resolver. Deixe para quem ainda não entendeu que disponibilidade total é sinônimo de desvalorização. Segundo, escolha os problemas que você resolve publicamente. Não saia resolvendo tudo em silêncio. Quando você resolve um problema que importa, que tem visibilidade, que está no radar de quem decide, faça isso de forma que a sua contribuição seja percebida, não de forma barulhenta, não de forma que pareça que você está se promovendo, mas de forma que quem precisa saber, saiba. Terceiro, construa uma habilidade que poucos têm. Indispensabilidade de verdade vem de ser difícil de substituir, não de ser simpático, não de trabalhar mais horas que todo mundo, mas de dominar algo que resolve um problema real e que nem todos conseguem fazer. Onde você pode se tornar o especialista? Qual área da sua função ainda tem muita gente na média e pouca gente excelente? Quarto, controle quando e como você está disponível. Você não precisa responder mensagem de trabalho às 10 da noite. Você não precisa aparecer em toda reunião opcional. Você não precisa dar opinião sobre todo o assunto. Apareça menos, mas apareça melhor. Quando você fala em toda reunião, sua voz tem o peso de quem sempre fala. Quando você fala em poucas reuniões, mas quando fala, é com clareza e substância, seu peso na sala aumenta. Agora vamos ver como aplicar nas relações familiares. A família é onde essas leis são mais necessárias e mais difíceis de aplicar ao mesmo tempo. Porque existe afeto, existe história e culpa construída ao longo de décadas. Mas quero te dizer algo importante. Respeito e amor não são opostos. São complementares. Uma relação familiar sem respeito vira uma relação de cobrança mútua, de expectativa não dita, de mágoa acumulada. Então, como aplicar a escassez na família sem parecer que está se afastando de quem você ama? Primeiro, defina seus limites não pela emoção, mas pelo comportamento. Não diga, você me machuca quando faz isso. Isso abre debate sobre intenção. Diga, quando isso acontece, eu não consigo continuar a conversa. Isso é sobre comportamento concreto e sobre o que você faz a partir dele. Segundo, tenha uma vida que não depende da aprovação familiar. Projetos seus, amizades suas, interesses seus. Uma identidade que existe independentemente do papel que você cumpre dentro da família. Quem não tem isso acaba colocando toda a carga emocional da sua identidade dentro das relações familiares. E aí qualquer conflito vira uma ameaça existencial. Terceiro, nem toda discussão precisa da sua participação. Sabe aquele assunto que volta toda reunião de família? Aquela discussão recorrente que nunca se resolve e você já sabe exatamente como vai terminar? Você não precisa estar nessa guerra toda vez. Não porque você não se importa, mas porque sua energia é limitada e alguns conflitos não valem o custo. Quarto, use o silêncio no lugar da defesa. Quando alguém da família faz um comentário sobre suas escolhas, sua vida, sua carreira e seu relacionamento, o impulso é se defender, explicar e justificar. Mas quanto mais você se defende, mais você confirma que o comentário atingiu algo. O silêncio calmo, seguido de um assunto diferente, comunica: isso não tem poder sobre mim. E essa é a mensagem mais poderosa que você pode mandar. Entenda que mudar sua postura não é apenas sobre como os outros te veem. É sobre mudar a atmosfera mental, a sua psicosfera.
para que você seja o centro da sua própria gravidade. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor não tem outra escolha a não ser se ajustar à sua nova frequência. Se você ainda está comigo até aqui, você já está na frente da maioria. Porque a maioria para no começo desconfortável e não chega na parte em que as peças se encaixam. Mas entender não é o suficiente. A Bíblia do Poder, que é o e-book que eu escrevi baseado na filosofia de Maquiavel, fala sobre exatamente isso. A diferença entre quem entende a teoria e quem sabe aplicar. E essa diferença, no final das contas, é a diferença entre quem fica parado e quem avança. Se você quer ir mais fundo nesse caminho, aplicar esses princípios na sua vida com um mapa concreto, a Bíblia do Poder está disponível. O link está aqui na descrição. É o compêndio mais completo que eu já escrevi sobre como funciona o poder de verdade, no trabalho, nas relações e dentro de você. Não saia ainda. Agora eu quero que você pense de verdade antes de fechar esse vídeo. Qual foi a última vez que você disse não para algo que estava drenando sua energia? E como isso mudou a forma como as pessoas passaram a te ver? Me conta nos comentários. Não precisa ser uma história longa. Pode ser uma linha. Porque quando você compartilha isso, você não está só comentando num vídeo. Você está reforçando para você mesmo a prova de que é possível. E isso vale mais do que qualquer teoria. Se esse vídeo abriu alguma coisa em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Porque esse tipo de conhecimento não devia ficar só dentro de uma tela. Te vejo no próximo vídeo.